Olá a todos, eu me chamo Maria Rita Oliveira Nunes, acadêmica de agronomia na Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e estou aqui para apresentar o trabalho cujo tema é o perfil de consumo de açaí, diferenças entre Amazonas e Pará, com os outros autores que são o acadêmico Wallace Antônio da Silva de Souza, mestre Rafael Bel Prestes da Silva, mestre Daniela Ivana Pereira dos Santos e o professor Dr. Marcos André Braz Vaz. O açaí, ou açaizeiro, como é comumente conhecido, é uma palmeira típica da região amazônica que pode atingir cerca de 25 metros, sendo nativa principalmente nas áreas de várzea, onde naturalmente a fertilidade do solo é melhorada pela adição de sedimentos e a disponibilidade de água é elevada. É uma espécie que apresenta multiplicidade de usos. Da polpa se obtém um suco, que pode ser consumido diretamente ou em forma de sorvetes. O açaí é um antioxidante por excelência, então seu consumo promove muitos benefícios para o organismo. Como podemos ver na imagem 1, temos o exemplar do açaizeiro. Tomar açaí se tornou um hábito alimentar muito comum, principalmente na região norte, onde a produção do açaí duplicou com a entrada do Amazonas no mercado nacional. O consumo do açaí não ocorre de forma homogênea nesses estados. E isso foi o que nos motivou a fazer essa pesquisa, cujo objetivo era analisar as principais diferenças no perfil de consumo de açaí entre os estados do Amazonas e Pará. A metodologia utilizada foi entrevistas semi-estruturadas por meio do Google Forms, compostas por perguntas abertas e fechadas, ou seja, perguntas de múltipla escolha ou discursivas. Foram obtidas 186 respostas, das quais 146 foram validadas. Os dados foram tabulados em tabelas de dupla entrada, analisados pelo teste de Ki quadrado ao nível de 5% de significância. E com os resultados, trouxe essa tabela com as principais diferenças entre o consumo de açaí no Amazonas e no Pará. Das respostas obtidas, 54,8% foram amazonenses dos entrevistados e 45,2% de paraense. Hábito de consumo. Foi perguntado se tinha o hábito de consumir açaí, se gostava, se desgostava, e no Amazonas tivemos 82,5% de respostas positivas e no Pará 93%. Quanto à frequência, no Amazonas tivemos 43,1% e no Pará 65,2%. Já a forma preferida de consumo, foram dadas duas opções, na qual era in natura, com açúcar e farinha de mandioca, ou com adição de doces, frutas e etc. No Amazonas tivemos 68,2% de preferência in natura e 31,8% com adicionais. Já no Pará, foram 98,5% in natura e 1,5% com adicionais. Dessa forma, com base na tabela 1, vemos que, apesar de ter um número menor de entrevistados do estado do Pará, eles apresentaram um maior índice de frequência de consumo em relação aos amazonenses. Diante ao exposto, é possível concluir que, apesar dos estados Amazonas e Pará serem bem próximos e apresentarem o hábito cultural de consumir o açaí, ainda assim apresentam diferenças significativas quanto ao costume, à frequência e à forma de consumir o açaí. Essas são as nossas referências e muito obrigada à atenção de todos.